Como chegamos até aqui? Essa pergunta provoca múltiplos significados para o momento de ano, país, mundo, sociedade em que estamos, não é? Infelizmente, faz um bom tempo que o que vemos por todos os lados é a destruição da política, da democracia, da fauna, da flora, da diversidade, dos animais, enfim, a destruição da humanidade. Precisamos dar uma solução prática para não destruir a nossa economia e preservar o planeta? Cravam os especialistas do Ocidente. O fim do mundo está próximo, dizem os mais apavorados. Mas agora, enxerguemos por outro lado. Que mundo é esse que está morrendo? Ou melhor ainda, e se fosse diferente? E se as coisas não precisassem dessa utilidade mercantil e de produção como ponto de partida para serem pensadas? E se considerássemos todos os seres do planeta como uma só coletividade para pensar o mundo a partir disso? E se dar alguma utilidade para a vida fosse também uma forma ideológica de enxergar o mundo? Você está preocupado com o fim do mundo ou com o fim do seu mundo? A vida não é útil, o amanhã não está à venda e precisamos de ideias para adiar o fim do mundo. Opa, suave, tranquilo mais ou menos, né? Chegamos a 2020.1 cansados, vendo que a luz no fim do túnel é só mais profundidade no buraco que nos enfiamos. Mas ainda assim, hoje eu tô feliz porque eu tenho a honra de poder dividir um pouco do pensamento e obra de Ailton Krenak. Acossados no último reduto onde a gente ainda podia beber água, pescar, caçar e ter alguma, digamos, ecologia humana, né? Porque do jeito que eles fizeram com o rio agora, a gente tem um organismo morto atravessando aquela região por 800 quilômetros. E isso deixa os Krenak em suspenso sobre o que nós vamos fazer com o nosso futuro, entendeu? Livrinhos pequenos, mas absolutamente densos e poderosos que têm mexido tanto comigo nos últimos anos. As ideias que você vai ver a seguir não são convencionais. Que uma minoria da sociedade brasileira, que esses ruralistas, que esses grandes empresários, seja maior do que nossos povos, seja maior do que nossos territórios. Nós vamos lutar até o fim. Enquanto essas portarias, essa PEC não for revogada, nós não vamos nos retirar dessa casa, que é a casa do povo. Não é o tradicional meio que a sociedade usa de resolver fogueiras apenas combatendo incêndios. É uma maneira de pensar que vai na raiz do problema e enxerga a nossa responsabilidade pelo fogo. Nós não costumamos gostar daquilo que mexe na nossa forma de viver. Não é fácil lidar com práticas fora do nosso comum. Falando em práticas comuns, para esse tipo de vídeo normalmente abrimos com uma biografia do autor, para quem não o conhece. Então, vamos começar por isso. Deixe seu like, inscrição e sininho. Eu espero que você goste do vídeo, tanto quanto eu gosto do autor, e boa viagem. Ailton Alves Krenak nasceu em 1953, junto ao córrego de Itabirinha, Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce, que para o povo Krenak é chamado de Rio Uatu. Os Krenak são um grupo indígena remanescente dos chamados botocudos, um nome pejorativo dado pelos colonizadores devido aos botox que os Krenaks usavam nos lábios e orelhas. Já para eles, Krenak é a junção dos termos Kre, que significa cabeça, e Nak, que significa terra. Uma constante lembrança de que os Krenak são os cabeça da terra, ou aqueles que se constituem como humanidade que não consegue se conceber sem a conexão com a terra, sem a compreensão profunda da comunhão dos humanos com todas as outras entidades do planeta. Nascer Krenak nos últimos muitos séculos, no entanto, tem significado nascer no exílio. Então não é à toa que desde cedo Ailton despertou essa consciência da urgência, da fuga. Ainda quando criança, o desmatamento e a instalação de fazendas de gado na região onde ele e a família moravam obrigaram uma migração forçada. Alguns para o Paraná, outros para o interior de São Paulo. Então Ailton frequentou a escola pública e aos 19 cursou artes gráficas no Senai. E foi ali que começou a perceber e se perguntar onde estavam os outros indígenas do Brasil e por que os diferentes indígenas do país não se organizavam para defender o seu modo de vida perante ao massacre que sofriam, inclusive da ditadura militar.
E foi assim que o menino moço Ailton iniciou sua luta pelos direitos dos povos originários ainda na década de 70. O jovem representante dos Krenak foi se envolvendo com essa batalha e dali a alguns anos, junto de outros líderes indígenas, fundou a UNI, a União das Nações Indígenas, e percorreu o país dialogando com diferentes lideranças indígenas para entender o problema de cada um. Essa, inclusive, era a primeira geração que se formava e passava a se lutar pelo direito de existir enquanto indígena, sem ter que comprar um pacote de civilização ocidental, mantendo a identidade que quisesse. Você acha que tá faltando alguma coisa em mim, né? Tá sim. Respeito pela minha dignidade. O que nós temos feito com os nossos índios é de deixar qualquer um com a pele vermelha. Em 1987, no contexto das discussões da Assembleia Constituinte, o jovem Ailton foi autor de um gesto símbolo que comoveu a opinião pública e alçou para a visibilidade mundial. Pintando o rosto de preto, com pasta de genipapo enquanto discursava no Congresso, simbolizando o luto pelo retrocesso dos direitos indígenas, e acabou marcando a história toda de um país. Era o início do movimento Aliança dos Povos da Floresta, que reunia indígenas e seringueiros em torno de uma proposta de criação de reservas extrativistas visando a proteção da população nativa que ali vivia. Ou seja, as reflexões de Ailton estão intrinsecamente ligadas à sua vivência como Krenak. E a destruição de mundo para este povo é algo constante e ininterrupto. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Outra coisa importante é que Ailton não escreve livros, o que seria comum entre intelectuais tradicionais da academia. Ailton é influenciado pela sabedoria ancestral dos povos originários, onde a memória se transmite em forma de oralidade. Não pela busca do eterno em livros e museus, mas pela fruição da vida. E todos seus livros nascem de reflexões de palestras, conversas, diálogos. Não é à toa, inclusive, que em algum momento de seu livro Ailton até nos provoca. A vida, para vocês, é biografia. Nasce, cresce, o que produziu é o que importa, e daí morre e deixa um legado produtivo. Para dar respeito a alguém, é preciso tratar de quem essa pessoa é antes. Isso é vida? Biografia? Tá aí, uma prática comum que a gente nem para refletir. Então, vamos voltar do início e começar tudo outra vez. Fim de mundo. Desde a antiguidade, diversas culturas partilharam um fascínio pela ideia do fim do mundo. O fim do mundo para os cristãos é o Apocalipse, para os nórdicos é o Ragnarok, para os hindus é a Kali Yuga, e para a tribo do capitalismo moderno, qual é o fim de mundo? Sim, para falar do fim de mundo, nós precisamos determinar que mundo é esse que está acabando, certo? Ou alguém aqui acha que o planeta vai acabar quando a gente passar? Então, Ailton Krenak pontua que quando pensamos em fim de mundo, estamos evocando o medo do fim dessa humanidade histórica que pertencemos. Uma que nasceu pelo século XVI e as navegações.
e não coincidentemente com a chegada dos europeus na América. A partir desse ponto da história, nasce um novo tipo de mentalidade que se prolonga até os dias de hoje, segundo Ailton Krenak. É a mentalidade do sistema colonizador. Uma ideia de que os brancos europeus são naturalmente exploradores e que podem sair por aí colonizando e massacrando todo o planeta e quem nele reside. O fim do mundo que nós tememos não é o fim da história do planeta, mas a história desse mundo que surgiu no século XVI. Essa crença da colonização tem uma premissa por trás. A premissa de que existe um povo que é iluminado pela técnica e um outro que é obscurecido. O povo iluminado precisa trazer luz para os povos obscurecidos, porque ele é um ser superior, dotado da razão humana, e se enxerga como o centro de todo o universo e separado de toda a coletividade do planeta. E por isso, pode destruir, já que animais, matas, florestas e outros humanos diferentes dele, seja por cultura ou por cor de pele, são apenas produtos para esse homem superior, está autorizado a destruir. Este é o caminho ideológico do progresso. Absolutamente nada de preocupação com o que aconteceria e preocupação em detalhes para continuar operando, para não ser criminalizado. Descaso, muito descaso. Eles visam muito lucro. Uma ilusão prospectiva de que estamos indo para algum lugar no futuro e de que lá é bom. E como há um horizonte de que estamos indo para lá, vamos largando no percurso tudo que não interessa e destruindo tudo e todos que sobram. Ou, nas palavras de Ailton, as sub-humanidades. Aqueles que os vencedores massacram para justificar a sua potência. Foi sob esse solo de corpos que a nossa sociedade se construiu e ainda assim, no dia de hoje, 3,4 bilhões de seres vivem abaixo da pobreza. Hoje, há muitos povos sendo massacrados, muitos mundos estão sendo destruídos. Então, Ailton Krenak nos pergunta: como podemos falar que somos uma só humanidade? Não, há muitas humanidades desigualmente espalhadas pelo mundo. Não há só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida da floresta que deliberadamente largamos à margem do caminho para construir as nossas cidades. Sempre estivemos com fins de mundo acontecendo, e perguntado por um branco sobre como os indígenas têm olhado para a questão climática e o desastre do planeta, Ailton olha para o seu povo, que vive um fim de mundo há mais de 500 anos, e só consegue devolver a pergunta: como vocês, brancos, vão fazer para sobreviver agora nesse seu fim de mundo? Como vocês vão escapar dessa? E aí a pergunta evolui: qual é esse mundo que queremos manter vivos? É para isso que precisamos despertar. Então, você percebeu que esse desespero pelo fim de mundo é desespero pelo fim desse mundo, da falência dessa forma de vida e da dificuldade que temos de imaginar outros mundos que não nos contemple como estamos hoje. Queremos mudar o mundo sem mudar as formas de vida que habitam nesse mundo. Isso é impossível, mas é compreensível dentro dessa prisão de mundo econômico que nos encontramos. Somos educados desde criança a ter certeza do amanhã, a ter certeza de uma lógica de progresso infinito, a competições, ao deleite do individualismo, e mal percebemos que é exatamente tudo isso que está nos levando ao nosso fim de mundo, ou à destruição da nossa forma de vida que fomos criados a reproduzir. Krenak acertadamente chama o que vivemos de economia como ficção, e como alguém que olha de fora de toda essa zona social que não pertence, diz: atenção, o planeta está dizendo, vocês piraram e acham que conquistaram algo. Pois a verdade é que tudo que a técnica deu a vocês foram brinquedos. O mais sofisticado deles a gente bota no espaço e é super caro e podem brincar no máximo 30 ou 40 caras. Eu acho isso de uma genialidade ímpar, porque desromantiza tudo. Olhando de fora, essas ultra tecnologias que a gente utiliza hoje carregam consigo muita fé e ilusão, muita construção dos heróis bilionários que salvam o planeta. E na prática, acabam funcionando como um troféu moral que a ciência e o conhecimento ocidental nos dão para que possamos usar e justificar o rastro de destruição que deixamos na Terra. Ailton provoca: o que há para ser celebrado no fato de que podemos falar numa live para 3 ou 4 mil pessoas por um aparelhinho que é produto de uma civilização que está comendo a Terra para fazer esse aparelhinho? Então eu vou repetir: o máximo que nós temos são brinquedinhos.
brinquedinhos de meia dúzia de bilionários brincando como crianças que imaginam a fantasia de um mundo como se fosse filme, como se nunca fosse acabar. Então brincam de devastar planetas, cavar fossas gigantescas de desigualdade entre as sociedades e de cultivar monocultura de ideias. Ou, nas minhas palavras, uma sociedade que premia os meninos dono da bola, que mudam a regra do jogo e choram quando pedem. O mundo como vivemos está à beira da explosão e continuamos ignorando outros sentidos para além da produção. Não conseguimos sair de um ciclo de retroalimentação exploratória rumo ao caos. É sempre cada um por si, até o fim. Ailton Krenak pontua: a nossa sociedade acha que vive na Terra e não da Terra. Isso quer dizer que enxergamos o planeta apenas como uma casa, onde seria possível mudar, encontrar outro lugar para extrair dali a nossa existência. Só que não, vivemos da Terra. Por exemplo, o Rio Doce, para os Krenak, é chamado de avô. Sim, vovô, mas não simbolicamente um avô, mas literalmente ele tem um valor tão importante como o de uma pessoa. Ele não é um recurso, como tratamos na nossa sociedade. Portanto, o seu avô é algo que você pode explorar? É algo que você pode apropriar? Você sugaria e destruiria até o fim o seu avô em forma de lucro? Você mataria o seu avô? É preciso cultivar um outro jeito de enxergar a vida que nos rodeia. A falta do nosso rio vivo. Essa lama veio, matou o rio, matou os nossos peixes que alimentavam nós. E o rio, para nós, ela é sagrada, ela faz parte da cultura. E Ailton evoca em seus livros por diversas vezes a ideia de um planeta senciente, uma terra complexa, inteligente, interligada e que busca equilíbrio para continuar existindo. E chegamos numa encruzilhada. Não tem mais como continuar vivendo desse modo. Não é que o mundo está acabando. Essa forma de mundo vai acabar e a única forma de nós, como humanidade, continuarmos vivendo por aqui é coexistindo, mudando o modo de encarar o planeta radicalmente. A natureza segue. A hora que formos exterminados, o planeta continua. Portanto, é preciso construir projetos de coletividade ou políticas de envolvimento urgentemente se quisermos pertencer a este local por mais algum tempo. A integração dos nossos corpos com outros seres do planeta é a única forma que nos sobrou de continuarmos existindo no planeta. Reconhecer que a saída para toda essa crise é coletiva é só o primeiro passo para criar um novo significante que foque menos em nos desenvolver e comece a nos envolver, nos colocar como coletivo. E o campo para construir isso, segundo Krenak, vem pelo cultivo dos sonhos. É preciso sonhar e valorizar o sonho. Não o sonho de consumo, o sonho de trabalho, o sonho de produção, mas o sonho, literalmente. O exercício de imaginação de outros universos e mundos que não estejam mais baseados nessa exploração desenfreada que nos acostumamos. Matamos a potência dos sonhos, não temos mais tempo para isso. Deixamos em segundo plano o que sempre esteve conosco em outras culturas. O sonho não deve ser visto apenas como uma experiência diária de dormir e sonhar para acordar no dia seguinte e trabalhar, mas é visto como um jeito de buscar novas orientações. Então, vamos aprender a pisar com cuidado na terra, sem deixar tanto rastro, a ponto da gente ser percebido como aqueles que produziram uma nova era no planeta. Não a nova era almejada pelo movimento libertário dos anos 70, 60, o movimento hippie, mas uma nova era geológica, que está sendo chamada de antropoceno. Assim como os dinossauros, nós estamos metendo a pata no chão de uma maneira tão indelével que nós estamos criando um rastro profundo. Esse rastro é o antropoceno. A arte tem que refletir sobre isso. A literatura, a cultura tem que refletir sobre no que estamos nos transformando. Para Ailton Krenak, os sonhos formam uma consciência coletiva, uma prática que pode ser entendida como regime de troca de afetos, de experiências, de ideias. E nós matamos tudo isso com a nossa pressa do dia a dia. Veja, nunca tivemos tantos meios de transformar o mundo e tá todo mundo achando que não tem mais jeito.
é a morte das utopias. A morte dos sonhos significa abraçar que o realismo capitalista é a única coisa que temos daqui em diante. O que eu vou deixar para a próxima geração depois de mim? Eu sei, essa frase tá em milhões de livros de autoajuda, mas se não tivermos esse senso de coletividade urgente com a próxima humanidade que virá, não haverá mais humanidade. A vida não é útil. Nós estamos viciados em técnica rumo ao fim dos tempos. Se parar para olhar direitinho, a gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair. Então, se a queda é inevitável, por que estamos tão preocupados? Ailton Krenak, ao contrário do que parece, não termina seus livros com uma visão pessimista, mas provocante. Já que a queda é inevitável, nós podemos criar paraquedas coloridos, construir novas estéticas, novas formas de viver, de pensar, de agir, produzir novas sensibilidades que atenuem a nossa queda. Naquilo que Krenak vai chamar de florestania, uma redução de danos que promove espaços de convivência e reprodução da cultura em termos de povos que vivem mais na natureza, na floresta. É preciso exercitar a imaginação de outros mundos. Lembrar que o que é importante mesmo para a emancipação dos humanos é a dança, o canto, a arte, o sonho, e não trabalho. A luta deve ser pela emancipação de todos os seres. Muitos dos que pregam o fim do mundo o fazem com interesse de mercado, paralisar as pessoas pelo medo para que não haja possibilidade de construção de um novo mundo. E se pudermos fazer alguma coisa disso tudo, já estamos adiando o fim do mundo. As ideias de Ailton Krenak evidenciam a urgência e a potência das vozes dos intelectuais indígenas de serem escutadas cada vez mais. Em breve, também vai sair um vídeo aqui sobre o Davi Copenauer e a Queda do Céu, um outro livro que já fica aqui a recomendação para você ler depois do Ailton. Mas e você? Como tem feito para adiar o fim do mundo? Quais são as suas perspectivas para isso? Como você tem construído paraquedas coloridos e espaços de convivência a outros? Calma, não feche o vídeo, que não acabou ainda. Eu termino citando a mesma memória que Krenak cita sempre em seu livro, O Mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, que é uma grande inspiração para os livros de Krenak e que eu cito por aqui também. Se puder, faz um Pix ou participa do Catarse Financiamento Coletivo que mantém esse canal vivo. Muito obrigado, fica suave, fica tranquilo e vamos a Drummond de Andrade. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um modo, toca pra lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta banderola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada. Tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta Marte, coloniza Marte, civiliza Marte, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado? Que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o isto. É isto? Idem. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para TV? Não vê que ele inventa uma roupa insiderável de viver no Sol. Põe o pé e... Mas que chato é o Sol, falso touro espanhol. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão, do seu coração, experimentar, colonizar-se, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver.
de com viver. Muito obrigado mais uma vez e falou-os.